Olá, a graça e a paz do nosso Deus esteja conosco. Mais uma oportunidade que nós temos de louvar e engrandecer o nome de Deus. Que possamos ter um tempo especial, um tempo realmente de louvor, um tempo de experimentar da porção especial que o Senhor tem para nós neste dia. Vamos iniciar com a leitura da palavra de Deus. Salmo 144, a partir do versículo 1, que diz assim: Bendito seja o Senhor, minha rocha, que ensina as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu e meu libertador és tu, escudo meu, em quem eu confio e que me sujeita o meu povo. Senhor, que é o homem para que o conheças e o filho do homem para que o estimes. O homem é semelhante à vaidade. Os seus dias são como a sombra que passa. Abaixa, ó Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes e fumigarão. Vibra os teus raios e dissipa-os. Envia as tuas flechas e desbarata-os. Estende as tuas mãos desde o alto. Livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade e a sua mão direita a destra de falsidade. Vamos ler novamente o versículo 2, que diz assim: Benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu e libertador és tu, escudo meu, em quem eu confio, e que me sujeitas o meu povo. Em Deus nós podemos confiar. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, te louvamos, ó Deus, te agradecemos por mais um tempo que podemos estar na Tua presença, Senhor. Mesmo de forma virtual, mesmo de forma online, mas podemos nos reunir, podemos, ó Pai, ouvir a Tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, ministra, Senhor, aos nossos corações, vai de encontro à necessidade de cada um, Senhor, com a Tua palavra, com os Teus louvores. Acalma, Senhor, o coração do aflito, Senhor, traz resposta ao coração daquele que tem clamado por resposta, traz cura, Senhor, àqueles que têm buscado cura em Ti, Senhor, porque o Senhor é fiel, o Senhor pode todas as coisas, ó Deus, e nós sabemos que nós servimos um Deus vivo, um Deus que pode todas as coisas. Deus, entregamos a Ti, Senhor, este momento, este tempo, entregamos a Ti, Senhor, as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus, aleluias. Vamos louvar o nome do Senhor. Ouve e com atenção tudo aquilo que o Senhor tem para você neste tempo. Amém? Glória a Deus. Só para ti, estou decidida.
descanso meu ser, a tua fidelidade preenche o meu viver. Minha alma anseia mais de ti, meu coração clama por ti, e o meu desejo é cumprir o chamado que tu tens pra mim. Te amo, Jesus, te amo, Jesus. Eu quero mergulhar em tua presença, Senhor, e desfrutar o verdadeiro amor. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Salvo pela graça, pelo poder da cruz, e hoje livre sou pelo meu Jesus. E não há amor maior que o teu. Teus braços fortes, em teus braços fortes, descanso meu ser, a tua fidelidade preenche o meu viver. Minha alma anseia mais de ti, meu coração clama por ti, e o meu desejo é cumprir o chamado que tu tens pra mim. Te amo, Jesus, te amo, Jesus. Eu quero mergulhar em tua presença, Senhor, e desfrutar o verdadeiro amor. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Mais de Deus, mais de Deus, eu quero mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, eu quero mais de mais de Deus, mais de Deus, eu quero mais de Deus. Meu coração clama por ti, e o meu desejo é cumprir o chamado que tu tens pra mim. Te amo, Jesus, te amo, Jesus. Eu quero mergulhar em tua presença, Senhor, e desfrutar o verdadeiro amor. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Meu coração clama por ti, e o meu desejo é cumprir o chamado que tu tens pra mim. Te amo, Jesus, te amo, Jesus.
tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo.
colocar diante do Senhor o teu coração. Se renda a Ele. Se renda. Sopra vento de poder. Toma este lugar. Diante dele, rende, Senhor, pra te conhecer mais. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te. Como é bom servirmos a um Deus vivo, um Deus que nos ama, um Deus que se preocupa conosco, um Deus que cuida de nós. É tão bom sentir este amor de Deus. Deus é amor. Deus é amor e nos criou à imagem e semelhança dele. Deus nos criou porque ele queria manter um relacionamento conosco. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. O homem pertence a Deus, nós pertencemos a Deus. Fomos criados à imagem dele e pertencemos a ele. E pertencemos a Deus por 3 motivos. Nós pertencemos a Deus por direito de criação. Pertencemos a Deus por direito de preservação. E pertencemos a Deus por direito de redenção. Hoje nós vamos decorrer em algumas passagens da Bíblia, entendendo um pouquinho sobre esses direitos que Deus tem em relação a nós, porque pertencemos a Ele. Esses 3 direitos, e nós vamos entender um pouquinho mais e entender esse grande amor que Deus tem por nós. Primeiro, por direito de criação. Então, nós vamos ler alguns versículos e se você não conseguir acompanhar na abertura da Bíblia para você ir lendo junto com a gente os versículos, você pode fazer uma anotação aí no seu caderninho e depois com calma você vai lendo cada versículo desse que a gente vai estar lendo neste momento, mas você lê com calma depois, tá bom? O primeiro versículo que a gente vai ler
para a gente entender um pouco sobre por que pertencemos a Deus por direito de criação. Pertencemos a Deus porque Ele nos criou. E a palavra de Deus diz isso. Versículo de Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Diz assim: E criou Deus o homem à imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Agora nós vamos lá para Gênesis, capítulo 2, versículo 7, quase aí na mesma página. Diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Agora nós vamos lá para Isaías, capítulo 42, versículo 5. Isaías, capítulo 42, versículo 5, que diz assim: Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e espraiou a terra e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Agora em Isaías capítulo 43, nós vamos ler do versículo 1 ao 7, que diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por resgate, a Etiópia e a Sebá em seu lugar. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado. E eu te amei. Assim dei os homens por ti, e os povos pela tua vida. Não temas, pois porque estou contigo, trarei a tua descendência desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Versículo 7. A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória. Formei e também os fiz. Então a palavra de Deus é muito clara. Nesses versículos que nós lemos, que foi Deus quem nos criou. Deus criou Adão e Eva, Deus criou cada um de nós, cada um com a sua singularidade, cada um do seu jeito especial, um diferente do outro, mas Deus criou cada um de nós. Deus nos formou. E aqui no versículo 7 diz assim, a todos de Isaías, né, capítulo 43, versículo 7. A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória. Os formei e também os fiz. Deus nos criou para a glória dele. Deus nos formou, Deus nos fez com amor, com cuidado. Deus criou o homem e a mulher, Deus criou a humanidade. Deus criou a raça humana para a honra e glória dele, para a glória dele. Deus nos criou e por isso ele tem direito sobre nós. Direito por criação, porque somos criaturas dele. Somos criaturas de Deus. E se nos criou por direito, nós somos de Deus. Segundo ponto, pertencemos a Deus por direito de preservação. O que seria isso, direito de preservação? Quer dizer que Deus não foi um Deus que criou o ser humano e jogou na terra e deixou para se cuidar sozinho. Não. Deus cuida de nós em todo o tempo. E a palavra de Deus diz isso. Ele não nos deixou à deriva, não deixou o homem à deriva. Ele criou e nos preserva. Ele preserva o ser humano. Deus tem cuidado de nós todos os dias. Deus se preocupa com
a criação dele, que somos nós. Deus se preocupa com cada detalhe da nossa vida e a palavra de Deus é clara com isso. Vamos ler alguns versículos para a gente entender e saber o cuidado que Deus tem em relação a nós. A preservação que Deus tem com os teus filhos. Vamos ler em Êxodo, vamos ler em Atos capítulo 14, do versículo 15 a 17. Como eu disse, se você conseguir ir abrindo a Bíblia, você vai acompanhando. Senão você anota e depois você vai lendo com calma. Atos capítulo 14, versículo 15 a 17, que diz assim: E dizendo, senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos converteis dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos, e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas a tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Vamos ler de novo o versículo 17, que é aqui que a gente consegue observar o cuidado de Deus. E contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Ou seja, Deus cuidando, Deus preservando, Deus se preocupando com o seu povo, com a sua criação. Continuando em Atos, vamos lá no capítulo 17. Vamos ler do versículo 22 a 28. Atos 17, 22 a 28, que diz assim: E estando Paulo no meio de Areópago, disse: Homem ateniense, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: Ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo quanto nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitado de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Vamos ler o finalzinho do versículo? Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Mais uma passagem mostrando pra gente sobre o cuidado de Deus. É Ele quem nos dá a vida, nos dá a respiração e nos dá todas as coisas. É isso que diz aqui no versículo. E isso daqui mostra a preservação, a preocupação de Deus em preservar o homem, em cuidar do homem e estar perto do homem, cuidando da sua criatura. Vamos lá em Colossenses 1,17. Livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 17. Também falando um pouquinho aí do cuidado, né, da preservação de Deus. Que diz assim: E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Todas as coisas existem por causa de Deus. Imagina como Deus é perfeito, como Deus é maravilhoso. Saber que Deus criou um lugar para que a humanidade pudesse morar, né? Um planeta, dentro de todo o universo, um planeta no lugar certo, com tudo dentro das condições perfeitas e habitáveis para o ser humano.
o Sol na distância correta, a Lua na distância correta, nem um pouco para lá, nem um pouco para cá, porque senão não poderia haver vida. Mas Deus criou a raça humana no lugar correto. Deus criou tudo perfeito, a atmosfera perfeita para que nós pudéssemos sobreviver. A quantidade de água perfeita, a quantidade de água necessária para que pudéssemos viver neste planeta. Tudo perfeitamente criado. Foi Deus quem fez tudo isso, em preocupação com a sua criatura, com a gente, que somos criaturas de Deus. O amor de Deus, nós podemos observar em todos esses detalhes. Cada detalhe que a gente vê que Deus é perfeito em todas as coisas e se preocupa com todos os detalhes no cuidado, na preservação da nossa vida. Amém? Então, só recapitulando, pertencemos a Deus por direito de criação, porque Ele nos criou. Pertencemos a Deus por direito de preservação, porque como podemos observar, todo o cuidado de Deus em todo o tempo, né? Lemos em algumas passagens da Bíblia que Deus é muito claro, que Ele se preocupa conosco, Ele cuida de nós em todos os detalhes. Ele se preocupa conosco e cuida de nós na questão emocional, espiritual, na questão física, né? O que nós lemos aqui na passagem, algumas passagens bíblicas, que Deus se preocupa com a nossa alegria, com o nosso mantimento, com o nosso dia a dia, o cuidado da nossa vida, como estamos vivendo, né? A preocupação de Deus em suprir as nossas necessidades. E a Ele pertence todas as coisas. A Ele, tudo subsiste a Ele. Ele é o senhorio de toda a terra. E como é bom servir a um Deus todo-poderoso como este, que se preocupa conosco e que cuida de nós. Amém? E pertencemos a Deus por direito de redenção. E o que seria esse direito de redenção? Pertencemos a Deus por um direito de redenção? Deus nos resgatou com o sangue do seu próprio Filho, seu Filho amado, seu único Filho, como diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha a preocupação de Deus. O homem se afastou de Deus por conta do pecado. O pecado fez o homem se afastar de Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, proporcionou uma oportunidade para que o homem pudesse se redimir. Foi através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, para que novamente fosse feita uma ligação entre o homem e Deus. Deus se preocupa tanto, nos ama tanto, que mesmo diante de um episódio em relação ao pecado, né, um episódio trágico que poderia afastar o homem por completo de Deus, mesmo assim, Deus, na sua infinita misericórdia, Ele proporcionou a oportunidade de redenção do homem através da vida de seu Filho, Jesus Cristo, morrendo no Calvário por nós, derramando sangue por amor a nós. Então fomos comprados por um alto preço, um preço altíssimo, que é o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então pertencemos a Deus por direito de redenção, porque Ele pagou um alto preço pela nossa vida. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, se você tiver com ela fácil aí, para a gente acompanhar então algumas passagens que possam nos exemplificar o direito de redenção que Deus tem pelas nossas vidas. Êxodo capítulo 19, versículo 5. Eu disse que nós íamos passear pela Bíblia, né? Então, se você estiver acompanhando aí, você abre, senão você só vai anotando as passagens e depois você lê com calma.
Diz assim, Êxodo capítulo 19, versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vamos ler de novo? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Amém, glória a Deus. Vamos lá para 1 Coríntios 6,19. Direito de redenção. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Versículo 19 e 20, tá? Se você tá anotando aí, é 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, que diz assim: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita entre vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Porque fostes comprados por bom preço. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Um alto preço pago lá na cruz, por amor a nós, para que nós pudéssemos ser redimidos e para que nós pudéssemos ter acesso novamente ao Pai, para que nós pudéssemos ter acesso novamente a Deus. Isso tudo uma preocupação de Deus, para não nos perdermos. Ele proporcionou essa oportunidade para que pudéssemos nos redimir e ter acesso a Ele novamente. Fomos comprados por um alto preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, nós pertencemos a Deus por direito de redenção. Vamos ler Isaías capítulo 43, versículo 7. Isaías capítulo 43, versículo 7. Versículo 7. Eu acho que a todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória e formei e também os fiz. Deus nos criou para a glória dele e é isso que ele espera, que nós possamos buscá-lo, servi-lo, porque ele nos criou para a glória dele. Agora vamos lá para 1 Coríntios 6, 19 a 20. Ainda dentro deste... nós já acabamos de ler já 1 Coríntios 6, 19 a 20. É isso aí, na verdade nós já lemos aqui. E fala exatamente disso, que nós pertencemos a Deus. Nós pertencemos a Ele porque Ele pagou um alto preço. Então, recapitulando, nós pertencemos a Deus por direito de criação. Deus nos criou. Nós pertencemos a Deus por direito de preservação, porque Ele nos preserva a vida. Ele cuida de nós em todo o tempo, em todas as coisas. Nós pertencemos a Deus por direito de redenção, porque um dia Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, um alto preço pagou por amor de nós. Eu vou ler uma pequena história para exemplificar o direito de redenção. Gostei muito dessa história e quero compartilhar. Um menino tinha feito com muito esforço e capricho um barquinho, enquanto brincava à beira do rio, cheio de satisfação. Ele lhe escapou das mãos, impelido pela correnteza. Triste, o garoto voltou para casa sem esperanças de tornar a ver o barco que tanto trabalho lhe custara. Como não foi seu espanto ao ver o barquinho, poucos dias depois, na vitrina de uma loja da cidade. Entrou e insistiu que lhe pertencia,
Mas o dono da loja disse que ele só poderia levar aquele barquinho se pagasse o preço que estava marcado nele. O menino voltou para casa e contou ao pai o que aconteceu. Diante disso, o pai resolveu dar o dinheiro para que ele comprasse o barquinho de volta. Rapidamente, dirigiu-se à loja e comprou o barquinho, que por direito já era dele. Ao sair segurando bem firme em seus braços o precioso objeto, ele exclamou: "Agora você é meu 2 vezes, primeiro porque eu fiz e segundo porque eu comprei." Assim também nós pertencemos a Deus, por direito de criação e direito de redenção. Quando as correntezas do pecado nos afastaram das mãos divinas e nos achávamos sob o domínio de Satanás, Cristo nos comprou pelo preço do seu sangue. Amém? Que essa mensagem possa ecoar no nosso coração todos os dias, que nós possamos entender a importância que nós temos para o nosso Pai e que possamos todos os dias nos cuidar para que possamos fazer a vontade de Deus, buscar em Deus a sua vontade, buscar em Deus o seu cuidado, porque Ele tem este amor por nós, para cuidar de nós, porque Ele se preocupa conosco, porque somos criaturas dele. Que possamos entender o real sentido da nossa criação, que possamos experimentar deste amor, dessa preservação de Deus, deste cuidado de Deus todos os dias para com a nossa vida, que possamos permitir todos os dias Deus nos mostrar o caminho que Ele tem para nós, mostrar os sonhos que Ele tem reservado para nós, que possamos estar em sintonia com este Deus Todo-Poderoso, esse Deus Criador, esse Deus que nos criou, esse Deus que nos preserva, esse Deus que nos ama, esse Deus que se preocupa conosco, que possamos em todo tempo estar nessa sintonia, buscando o propósito de Deus para a nossa vida e sabendo que nós somos criaturas dele, que nós somos filhos amados, que nós somos criaturas de Deus feitas, criados à imagem e semelhança dele, para a glória dele, para glorificar o nome dele todos os dias. Amém? Somos de Deus, criados por ele, para a glória dele. Somos de Deus, criados por ele, para a glória dele. Amém? Éramos escravos, mas fomos resgatados pelo sangue de Cristo, por um mais alto preço, pelo sangue de Cristo. Somos importantes, somos especiais. Não estamos nessa terra por um acaso. Não fomos criados por acaso. Nós fomos criados por um Deus maravilhoso que se preocupa conosco, por um Deus que tem cuidado de nós. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus esteja conosco todos os dias, nos abrindo a nossa mente para que nós possamos entender e caminhar segundo o propósito dele, segundo a vontade dele, segundo os planos dele para nós. E eu quero caminhar para a gente encerrar com um versículo de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que nós estamos vivendo um tempo de pandemia, um tempo preocupante para todos nós. Devemos nos cuidar, né, com a higienização que temos que fazer, temos que obedecer sobre o isolamento social, mas acima de tudo, nós temos que saber e clamar pela misericórdia de Deus, pela misericórdia e bondade de Deus para conosco, para que possa nos livrar desta pandemia, para que este tempo de pandemia possa passar o mais rápido possível. Porque como diz na palavra dele, em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a terra.
O Senhor está atento para ouvir o nosso clamor em todo o tempo. O Senhor se preocupa conosco. O Senhor se importa conosco. Deus é um Deus de amor. Que possamos experimentar este amor. Se permita experimentar este amor, este cuidado de Deus. Amém? Nós vamos orar então para encerrar e que essa mensagem fique no seu coração. Que você possa, se você anotou as passagens, que você possa recapitular essas passagens e deixar o Espírito Santo de Deus continuar falando no teu coração, ministrando no teu coração e que você possa deixar essa palavra ser viva e eficaz dentro do teu coração. Amém? Sabendo que nós somos criaturas de Deus, amados por Deus. Não fomos criados por mero acaso, mas fomos criados porque somos importantes e porque Deus se importa conosco, Ele cuida de nós todos os dias. Amém? Senhor Deus, Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito, por tudo quanto o Senhor fará, Pai. Deus amado, Pai Todo-Poderoso, como é bom saber que o Senhor cuida de nós, como é bom saber que o Senhor se preocupa conosco todos os dias, como é bom saber que um dia o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, derramando o seu sangue por amor de nós, foi realizado porque o Senhor nos ama, o Senhor se preocupa conosco. Senhor amado, perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa as nossas iniquidades, perdoa, Senhor, muitas vezes a nossa mesquinharia como pessoas, ó Pai. Mas leva-nos, ó Pai, a uma vida mais perto de Ti, uma vida de intimidade com o Senhor, uma vida, Senhor, de retidão, uma vida, Senhor, realmente segundo o Teu propósito, para a Tua glória, Senhor, porque assim fomos criados, ó Deus, para glorificar o Teu nome, Senhor, e que tudo quanto fizermos, ó Pai, seja para glorificar o Teu nome, Senhor. Nós queremos honrar a Ti, Senhor, todos os dias. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer, ó Deus. E clamamos, ó Deus, tenha misericórdia, Senhor, de nós. Ó Deus amado, venha, Senhor, com o Teu poder, ó Deus. Venha, Senhor, com a Tua misericórdia, Senhor, neste momento que estamos vivendo de pandemia, Senhor. Sabemos que tudo pertence a Ti, foi isso que nós aprendemos hoje. O Senhor criou todas as coisas, tudo pertence ao Senhor. Sabemos que basta uma palavra Tua, Senhor, para que as coisas possam acontecer, ó Deus. E cremos, ó Deus, que tudo está no Teu controle, Senhor. E te pedimos, ó Deus, tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. E nos livra, Senhor, desta pandemia. Em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Que possamos, então, viver segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus, fazendo tudo aquilo para glorificar o nome dEle. Fica na paz. Um abraço. As famas igual a Ti não há, igual a Ti não há outro. Impossível, é impossível. Onde está invencível?
se a noite me alcançar.